Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Volney, sou professor de ciências do 9º ano. Estou aqui para mais uma aula de ciências, porém, essa aula hoje será um pouco diferenciada. Por quê, pessoal? Porque agora nós estamos na Semana do Conhecimento. E essa aula de ciências, então, foi especialmente preparada para que vocês possam conhecer o conteúdo que nós vamos abordar de forma prática. Antes de iniciar a minha aula, vai aqui um grande abraço para os professores Fabiano e professora Iris, que foram responsáveis por nos dar todo o suporte para que nós pudéssemos fazer uma aula diferenciada. Um grande abraço para vocês e parabéns pelo excelente trabalho que estão realizando. Vamos lá, pessoal. Eu inicio aqui, então, dizendo para vocês que o principal objetivo é trabalhar um conteúdo de ciências de uma forma mais lúdica, uma forma prática. O conteúdo que foi escolhido para a retomada foi conteúdos referentes à densidade. Vamos falar um pouquinho sobre essa propriedade da matéria, identificando ela no nosso cotidiano e também diferenciando a densidade de alguns tipos de matéria. Lá no final, eu convido vocês a fazermos uma atividade prática para que nós possamos, entender isso de uma forma, como eu falei, mais lúdica e também fixar esse conhecimento, beleza? Eu inicio, então, essa retomada do conteúdo com um questionamento tirado lá da revista Super Interessante. Esse questionamento, essa pergunta diz assim: por que a água congelada flutua em vez de afundar? Vocês já se perguntaram por que a água, quando está no estado sólido, ela flutua ao invés de congelar? Não seria o contrário? Ela não ficaria mais pesada? Ela não teria maior condições de afundar quando chega no estado sólido? Então vamos lá, pessoal. Vou dar um tempinho para vocês, reflitam aí, pesquisem e vou dar um tempinho para vocês e já volto com essa resposta. Daí, pessoal, conseguiram responder? Analisaram um pouquinho? Bom, eu convido vocês a analisar como é que estão arranjados os átomos que formam as moléculas da água, né? E é em função disso que nós observamos a principal característica que dá essa composição à água. Vejam, é uma das poucas matérias que, ao passar para o estado sólido, ao invés de aumentar o seu peso, a sua densidade, ela diminui. E isso está relacionado, como eu falei, ao arranjo das moléculas. Como é que estão arranjadas as moléculas nessa substância, na água? Então, vocês lembram lá, são 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Porém,
essa molécula, a molécula da água, ela não forma uma molécula linear. O que é formado ali é uma molécula angular, onde os dois átomos de hidrogênio, ao se ligarem com o átomo de oxigênio, por ligação covalente, que é aquela ligação onde os átomos emprestam elétrons, né, compartilham elétrons, eles vão formar um ângulo, né? Então, esse ângulo aqui, nessa molécula de água, quando as outras moléculas se ligarem a ela, esse ângulo formará um espaço vazio. Esse espaço vazio é como se tivesse ar ali, esse espaço vazio será o responsável por tornar a água no estado sólida menos densa do que quando ela é no estado líquido. Lembrando que a água no estado líquido, ela tem cerca de 1 grama por centímetros cúbicos, né? Agora, ela no estado sólido, ela possui 0,92 gramas por centímetros cúbicos. Olha o resultado da nossa pergunta. Quando o líquido solidifica, essas moléculas ocupam um espaço maior, lembra? Um espaço maior, formando uma estrutura vazada. Isso graças ao ângulo, leve como o ar. Esse aumento de volume faz com que o gelo tenha uma densidade menor que a água em estado líquido. É por isso que ele acaba flutuando, em vez de afundar. Afirma quem? Afirma o físico Cláudio Furukawa, da Universidade de São Paulo. Essa aqui é a resposta dada. Pois bem, gente, eu quero demonstrar aqui para vocês uma coisinha e que vem de encontro ao nosso estudo. Vejam o que eu preparei aqui para vocês. Eu tenho 3 líquidos em 3 recipientes diferentes. Em cada um desses líquidos eu vou colocar uma tampinha de caneta. Olha aqui, no líquido da direita, quando eu insiro a tampinha de caneta nesse líquido, vocês percebam que a tampinha afundou. No líquido aqui da minha esquerda, quando eu coloco uma mesma tampinha, eu observo que essa tampinha permaneceu na superfície. Concordam? Pois bem, olhando assim, parece que são todos líquidos iguais, mas não. Aqui no líquido da direita, eu coloquei álcool. E no líquido da esquerda, eu coloquei água. Então, o que me leva a crer que o recipiente plástico, a tampinha aqui, ela tem menor densidade do que a água. Mas em relação ao álcool, a tampinha de plástico é mais densa. Então, eu quero que vocês reflitam isso, porque a nossa prática vai envolver esse tipo de comparação. Comparação de densidade entre substâncias diferentes. Então, aqui eu tenho um plástico que é mais denso do que o álcool, porém ele não é mais denso do que a água. E aqui, pessoal, ó, mais uma tampinha. Coloco lá no recipiente e mando parar. Não é mágica. Isso aqui também é densidade. O que eu fiz diferente aqui foi que eu acrescentei água até a metade e depois eu coloquei álcool. Então é lógico, se a tampinha plástica é mais densa do que o álcool, ela vai afundar. Porém, quando chegou a água, ela não é mais densa do que a água. Aí ela permaneceu aqui. Tá bom, pessoal? Então, essa é uma maneira assim, simples de vocês entenderem que cada substância tem a sua densidade. E a gente vai ver isso lá na sequência. Olhem ali, por exemplo, voltando à explicação. Eu tenho aqui na imagem um iceberg. E vocês conseguem observar aqui que é a água no estado sólido na superfície, mostrando aquilo que nós vimos aí na pergunta, a resposta da pergunta. A água, quando está no estado sólido, ela tem uma densidade menor do que quando está no estado líquido. A densidade da água em estado líquido é de cerca de 1 grama por centímetro cúbico. No estado sólido, é de aproximadamente 0,92 gramas por centímetro cúbico. É muito, muito pequeno, é quase 10% menor. Mas o que eu quero que vocês entendam assim, ó. Quando você vê uma pedra de gelo lá num copo, ou você observa o iceberg aqui, vocês conseguem refletir e responder por que é que só parte do iceberg fica acima da água e não o corpo inteiro dele? Por que a pedra de gelo fica uma parte na superfície e a outra parte, grande parte, submersa? É pelo seguinte, gente, eu disse para vocês que a densidade da água é de cerca de 1 grama por centímetro cúbico, cada molécula. Do gelo, a água no estado sólido, 0,92. Então,
o que nós observamos aqui é que nós temos 92% da água no estado sólido, 92% da massa dela está submersa. O que está na superfície corresponde aos 8% restantes, tá bom? Vamos entender isso um pouquinho melhor aí na sequência. Vamos lá. O que é essa tal de densidade? O professor está falando toda hora densidade, mostrou ali algo que é mais denso, menos denso e tal. Densidade, gente, é uma grandeza física, é uma unidade de medida, como se fosse. É uma forma de nós identificarmos a quantidade de matéria de determinada matéria, corpo, substância. Como que eu sei a densidade de um corpo? Eu tenho cálculos matemáticos que me ajudam, me auxiliam a entender isso. A fórmula definida para entender isso é a seguinte: densidade é a razão no qual eu tenho a massa de um corpo dividido pelo seu volume. A massa é a quantidade de matéria, o volume é o espaço que essa matéria ocupa em determinado... o espaço que ela ocupa dentro do planeta, vamos dizer assim. Então, vou dar um exemplo aqui prático para vocês já na sequência. A densidade, ela é imersamente proporcional ao volume. Eu gosto de fazer perguntas como assim, gente, ó, o que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? Gente, não tem um que pesa mais ou menos. 1 quilo de algodão pesa exatamente a mesma quantidade de 1 quilo de ferro. O que nós temos de diferente entre os dois é o volume. Concordam que para eu ter um volume de 1 quilo de algodão, eu vou precisar de um volume grande de algodão? No caso, 1 quilo de ferro eu posso ter numa barra pequena. Então, o volume que uma e a outra ocupa é que vai diferenciar. A densidade entre esses corpos é decidida pelo volume. Quanto maior o volume que a matéria ocupa, menor é a sua densidade. Portanto, se eu coloco lá uma quantidade de algodão, próximo de uma matéria como essa que eu falei agora, um pedaço de ferro com 1 quilo, eu sei que a densidade do algodão é muito menor do que a do ferro. Por quê? Porque as moléculas, a matéria que forma o ferro, ela está toda comprimida, ela está bem comprimida, formando esta barrinha com um volume menor. Então, quanto menor o volume, maior é a densidade. Quanto maior o volume, menor é a densidade. Então, olha lá, ó. A densidade determina a quantidade de matéria, olha lá, ó, que está presente numa unidade de volume. Por exemplo, o mercúrio possui maior densidade do que o leite. Você compara lá o mercúrio e o leite, o mercúrio tem maior densidade que o leite. Olha lá, isso então significa que em um dado volume de mercúrio, há mais matéria que uma mesma quantidade de leite. Tranquilo? Nós temos vários tipos de formas de interpretar a densidade. Por exemplo, nós podemos interpretar a densidade como absoluta e como relativa. O que é a densidade absoluta? A densidade absoluta é a densidade própria de uma determinada matéria. Como eu falei para vocês, quando eu pego lá a água, eu sei que cada molécula de água possui densidade igual a 1 grama por centímetros cúbicos. Quando eu pego lá a água no estado sólido, vocês estão lembrados? 0,92 gramas por centímetros cúbicos. Aí se eu pego o álcool, como já foi citado, eu vou lá e pego o álcool tem densidade igual a 0,79 gramas por centímetros cúbicos. Olha, o álcool é menos denso do que o gelo e menos denso do que a água. Quando eu pego, por exemplo, o óleo de cozinha, 0,89 gramas por centímetros cúbicos. Olha, por isso que quando eu misturo os dois, o óleo fica em cima. Então, cada matéria tem a sua densidade própria. E é nesse sentido que nós temos outro tipo aqui, ó. Densidade absoluta é a densidade da própria matéria. Agora, densidade relativa é quando eu comparo matérias. Aí eu tenho uma densidade relativa. Por exemplo, quando eu vou lá e misturo álcool e água, como eu citei agora no exemplo que eu acabei de dar, a água ficou embaixo do álcool. Eu chamo aquilo ali de densidade relativa. Por quê? Porque em relação ao álcool, a densidade da água é maior. Agora, se eu colocasse uma outra matéria lá, uma pedra de ferro, de chumbo, uma bolinha de chumbo, essa bolinha ia afundar. Por quê? Porque ela é mais densa que a água. Portanto, se eu fosse comparar essas 3 matérias que eu citei, água,
álcool e a pedrinha de chumbo, eu diria assim, que a pedra de chumbo que o chumbo possui uma densidade maior do que a água, que possui uma densidade maior do que o álcool, tá bom? Isso eu chamo de densidade relativa, é quando eu estou relativizando, quando eu estou comparando tipos de densidade. Bom, pessoal, eu acho que essas grandezas físicas, esses comportamentos físicos, eles são melhores interpretados quando nós levamos ao cotidiano. No nosso cotidiano tem muito disso, né? Vocês observem, o homem inventou meios de transporte que utilizam-se dessa grandeza física. Nós utilizamos isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, isso aí é do dia a dia. É nesse sentido que eu trouxe aqui para vocês um pequeno exemplo. O exemplo, por exemplo, dos plásticos. Nós temos vários tipos de plásticos, vários. Só na garrafa que nós temos de refrigerante, para vocês terem uma ideia, ali tem 3 tipos de plásticos diferentes. A tampinha é feita de um plástico, a própria garrafa é outro. E o rótulo do refrigerante é um outro tipo de plástico. Porém, quando nós descartamos esse plástico, ele vai tudo para o mesmo lixo e aí ele deveria ser reciclado. A reciclagem, ela é cara, é um processo caro, principalmente caro porque antes de ser reciclado, lá na usina ele precisa ser separado. Não dá para pegar e reciclar a tampinha da garrafa com a própria garrafa, porque são plásticos diferentes. Então, a separação é muito cara, precisa uma mão de obra para separar. Nesse sentido, o homem inventou códigos para que a gente pudesse identificar os tipos de plástico, mas nem sempre foram assim. Olha a minha fala, nem sempre foram assim. Nós, por exemplo, observamos quando pegamos a tampinha que tem lá um triângulozinho com um número, identificando o tipo de plástico. No rótulo a mesma coisa e na garrafa também. E nesse sentido fica fácil, eu pego a tampinha, jogo para um lado, coloco separada da própria garrafa e depois também do rótulo. Como eu falei que nem sempre foi assim, de fato, gente, nem sempre foi assim. Antes de chegar a essa identificação, nos mais diversos tipos de plásticos que nós utilizamos no dia a dia, o homem fazia isso através da densidade. Então, ele colocava lá, vamos supor, colocava num grande tonel de água e colocava esses plásticos ali submersos. Alguns ficavam muito acima na superfície, outros afundavam um pouquinho. Então, através da densidade, é que ele conseguia diferenciar os tipos de plástico utilizados. Então, vocês imaginem, então, o quanto isso era dispendioso e quanto era mais complicado a reciclagem. Então, com esses códigos hoje utilizados pelo homem, ficou muito mais fácil, né? É difícil hoje você encontrar um tipo de plástico que não tenha uma reciclagem. Quando não tem, nós temos aí os plásticos biodegradáveis, né? Que são adicionados matéria orgânica para que possa ter um decompositor específico mais próximo. Beleza, pessoal? Mas vamos lá, agora é com vocês. Eu convido vocês, como já convidei lá no início da aula, a fazermos um experimento, né? A identificarmos isso de forma prática. Nesse experimento, eu gostaria de ler aqui para você. Você acabou de relembrar o que é densidade. Isso aí é um conteúdo que vocês viram lá no primeiro trimestre. Então, na próxima aula, a gente vai construir um experimento, o qual nós vamos chamar de torre de líquidos. Tá certo? O objetivo desse experimento é mostrar para vocês diferenças de densidade entre diferentes tipos de matéria. Beleza? Vamos lá. Para vocês fazerem isso, eu vou pedir um tempinho e vou solicitar que vocês vão agora, peguem um caderno ou uma folha, algum bloquinho, uma agenda, alguma coisa para anotar. Por quê? Porque para esse experimento, pessoal, nós vamos precisar de alguns materiais. Vocês vão precisar anotar quais são esses materiais para que vocês possam ter eles disponíveis na próxima aula. É um desafio que eu faço com vocês, alunos do 9º ano. Vamos construir uma torre de líquidos. Vamos ver aqui de vocês quem será capaz de construir essa torre. Beleza? Eu já volto, pessoal.
E aí, pessoal, pegaram o caderninho lá, pegaram a caneta? Vamos anotar agora quais serão os materiais necessários. Olha aqui, ó. Material número 1, eu vou precisar de um vidro, uma garrafa PET cortada, enfim, esses vidros que a mãe joga fora lá de conserva. Material número 2, nós vamos precisar de um corante, né? O nosso objetivo é colorir aqui uma quantidade de líquidos. Pode ser um corante alimentício, pode ser um pedacinho de papel crepom, ou então se você pode aproveitar também que a mãe está lá fazendo cozinhando lá uma beterraba, né, e pegar aquele líquido que sobra da beterraba. Vocês aqui vão ver. E o outro material que nós também vamos precisar é um copo graduado. Nós vamos precisar de um copo que a gente possa medir a quantidade de líquidos que a gente vai utilizar. Só que isso é opcional, a gente pode fazer sem. Inclusive, eu acho que eu vou fazer sem, para que aqueles que não tenham esse copinho não tenham esse problema. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, os outros materiais são os seguintes. Ó, aqui, ó, material número 4, um pouquinho de água, tá bom? Material número 5, um pouquinho de mel, ou então, olha lá, ó, a glucose de milho, um pouquinho de mel ou glucose de milho, um pouquinho só. E o sexto material é um pouquinho de detergente. Nós não vamos usar o frasco inteiro, é um pouquinho de detergente. Vocês podem, inclusive, optar por detergentes que tenham cor. O transparente, você também pode colori-lo. Porém, o que tem cor fica mais fácil para a gente. Beleza? Vamos lá. E aí, pessoal, anotaram? Vamos lá. Vamos aqui para o sétimo material. Eu preciso um pouquinho de óleo vegetal, pessoal, né? Peguem lá um pouquinho de óleo, um pouquinho só de óleo, lá na casa de vocês, tenho certeza que vocês vão encontrar esse material. Depois você pode, inclusive, reutilizá-lo. Eu também posso fazer com um óleo que já foi reutilizado. Sabe aquele óleo que a mãe vai jogar fora, está lá no vidro, lá esperando alguém passar? Pega um pouquinho daquele lá para o nosso experimento. O outro aqui, pessoal, é um pouquinho de álcool, tá bom? Só que tem que ser álcool líquido, não pode ser o álcool em gel. Um pouquinho de álcool, um pouquinho de óleo vegetal. Anotem lá rapidamente. E aí, pessoal, anotaram? Então, gente, esses são os materiais. Na próxima aula, nós vamos construir uma torre de líquidos. E eu faço aqui um desafio a todos vocês, alunos do 9º ano. Vamos fazer cada um a nossa torre de líquidos, com materiais alternativos, que é esses materiais que nós temos em casa. Ah, eu não tenho mel, eu não tenho... Você vai fazer com aqueles que você tem, só aqueles que você tem. E nós vamos compartilhar essa torre de líquidos. Vamos lá, eu quero ver quem é que vai ter a capacidade de fazer a melhor torre de líquidos, a mais bonita. Tá bom, gente? Fico aqui um grande abraço, não percam a próxima aula onde nós vamos fazer a construção desta torre.